Olá a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês para a gente falar um assunto muito importante, que é a questão da dependência química, droga adição e o espiritismo. Então, isso é uma epidemia que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a questão da dependência química, é algo que todos os governos, uma questão de saúde pública que a gente está tendo que enfrentar como humanidade como um todo, não é um problema isolado de um país ou outro, é uma questão espiritual da nossa transição planetária. E eu dividi a nossa palestra em três partes. A primeira, que eu vou tentar passar um pouco rápido, mas é que é necessária, que a gente vai falar sobre os aspectos biológicos, científicos, que a gente vê dentro das universidades, do conhecimento que cada uma das drogas causa no ser humano, os problemas de saúde relacionados a cada uma delas. Depois, alguns estudos sobre a espiritualidade e a dependência química. E terceiro, que é a parte mais interessante, a visão médico-espírita em si da dependência. E o que os mentores dos nossos trabalhos lá da AME São Paulo nos trazem sobre esse assunto. Bom, inicialmente, a dependência química, ela é uma doença muito complexa, mas também varia dentro de um contínuo de gravidade. Então, vai desde aquele cafezinho que a gente exagera um pouco e tem uma azia, uma queimação de estômago, e é difícil de controlar, desde da pessoa que usa crack, está na situação de rua, na Cracolândia, cometendo assalto, se prostituindo para isso. Então, a dependência química é um padrão problemático do convívio da pessoa com uma determinada substância psicoativa, que tem efeito dentro do sistema nervoso central. E a gente avalia a dependência por dois aspectos principais. Um é a perda do controle do indivíduo sobre o uso da substância, a quantidade. Então, o indivíduo, por exemplo, ele vai para trabalhar e não consegue se controlar, para num bar para tomar uma cerveja. E as consequências físicas e sociais, psicológicas desse uso. Então, é necessário que tenha várias consequências nocivas que fazem mal para o indivíduo, algum grau de sofrimento, para a gente falar em dependência, além dessa perda de controle. Então, dentro do Manual Diagnóstico e Estatístico da Associação Americana de Psiquiatria, que é o DSM, que atualmente está na 5ª edição, que é o que é usado no mundo inteiro para fazer pesquisa na área de saúde mental, é necessário apenas 2 de 11 critérios para já afirmar que o indivíduo tem uma dependência química. Não importa qual seja a substância, pode ser de cafeína, por exemplo, até o crack. Então, o primeiro critério desse é a perda de controle sobre a quantidade de uso. Então, você vai tomar um cafezinho de manhã, mas você passa 5 minutos, você tomou meia garrafa, a garrafa inteira e já está cheio de dor de estômago. Isso aí já é um critério, por exemplo. O segundo critério é um desejo persistente do uso. Então, a pessoa tem um desejo, uma vontade de usar que é persistente e já tentou outras vezes diminuir ou parar de usar a droga e não conseguiu. O terceiro critério é necessário o indivíduo muito tempo ele conseguir a droga, vai lá na favela, ultrapassa vários obstáculos, discute com traficantes, rouba coisa em casa, assalta para conseguir o dinheiro para acessar e depois leva longos períodos para se recuperar dos efeitos do uso. Então, usa no final de semana, segunda-feira falta no trabalho e por aí vai. O quarto critério é a fissura ou craving, que é um sentimento, uma sensação, uma urgência imediata de consumo da droga, uma necessidade incontrolável de acessar a droga. O estereótipo disso é a pessoa que está dentro do farol assaltando carros para conseguir dinheiro para usar crack. O quinto é um uso recorrente que causa problemas em qualquer esfera de vida da pessoa, seja no trabalho profissional, seja acadêmico, na escola, na faculdade, ou dentro da própria casa. Um outro critério é quando a pessoa mantém o uso, apesar desses problemas que ela tem com várias pessoas.
briga com o marido ou com a esposa, tem problemas com os filhos, com os amigos, com o patrão, no trabalho, e mesmo assim continua usando. O sétimo critério é quando a gente chama de uma restrição do repertório de uso. Nada mais é do que um empobrecimento da vida do indivíduo. Ele começa a deixar de fazer coisas, deixar de ter lazer, deixar de sair com os amigos, deixar de estudar, deixar de trabalhar, e a questão da droga consome toda a vida dele. Ele vive só para conseguir a droga e se recuperar dos efeitos dela. Depois a gente tem uma persistência do uso da substância, mesmo com o prejuízo físico. É a pessoa que continua bebendo, mesmo vomitando. É a pessoa que, mesmo com tosse, falta de ar, continua fumando. Mesmo com dor de estômago, continua exagerando no café. O nono critério é quando o indivíduo tem consciência de que a droga faz ele ter todos esses prejuízos e, mesmo tendo essa consciência, ele continua usando. O décimo critério é a tolerância, quando é necessário cada vez doses maiores da substância para ter o mesmo efeito que antes. Então, isso no álcool, antes uma cerveja deixava o adolescente ou o adulto mais à vontade, autoconfiante, e depois ele começa a precisar de mais drogas para se sentir bem. A mesma coisa com a cocaína, maconha, café, crack, anfetamina, qualquer droga de abuso. E o 11º e último critério é a síndrome de abstinência. Acontece quando, ao o indivíduo diminuir a quantidade ou cessar o uso da substância, ele começa a ter uma síndrome de abstinência, que geralmente é o oposto do efeito biológico da intoxicação. Então, por exemplo, se o álcool ele é um depressor do sistema nervoso central, e inicialmente ele diminui a ansiedade, mas ele pode até dar sonolência, até entrar em coma alcoólico, na abstinência do álcool é o oposto. A pessoa fica muito ansiosa, começa a tremer, pode ter até alucinações, ver coisas, ouvir coisas que não existem, fica muito confusa e pode até convulsionar. E muitas vezes as pessoas, num grau mais avançado da dependência, elas começam a usar a droga só para evitar o desconforto dessa síndrome da abstinência. Nem prazer elas conseguem ter mais com a droga. É só para evitar o desconforto. Então, na questão do álcool, por exemplo, ele traz diversos efeitos agudos e também crônicos, desde demência, aumento do risco de câncer, acidente de carro, incoordenação motora, mal-estar, impulsividade, vômito, náusea, dentre os sintomas agudos. Problema de saúde pública. Aqui no Brasil, a gente tem metade da população abstêmio, significa que nos últimos 12 meses não colocou uma gota de álcool na boca, nem no Réveillon tomou uma dose de champanhe. E isso é um padrão até alto. Assim, em alguns países da Europa, por exemplo, a Irlanda, só 15% da população é abstêmia de álcool. O problema aqui no nosso país é que entre as pessoas que bebem, grande maioria fazem um uso muito pesado de álcool. E dentre os homens, 11% dos homens brasileiros são dependentes de álcool, é um número bem alto. Desses que bebem, mais de um quarto, 28%, bebem até 4 vezes por semana. E 21% dos homens mais jovens, de 14 a 17 anos, tomou um porre no último ano, que é beber em binge, que a gente fala, que é consumir 4 doses em menos de 2 horas, que é um padrão muito, muito nocivo, que causa mais prejuízos do uso. E o que a gente está observando no nosso país é que a idade de começar a beber está diminuindo cada vez mais, e esse binge, que é beber em grandes quantidades em um curto período de tempo, que é o famoso porre, está aumentando cada vez mais entre os adolescentes. Então, o álcool ele traz mais de 60 tipos de problemas de saúde diferentes, doenças, e mata mais de 2,5 milhões, 2,5 milhões de pessoas por ano.
Então, desde pancreatite, acidente de trânsito, câncer de cólon, doenças hepáticas, demência alcoólica, e é muito comum dentre os indivíduos que bebem com frequência ter deficiência de algumas vitaminas, por exemplo, o ácido fólico, a B9, a vitamina B12, a B1, que é a tiamina, que causam déficit, dificuldades de memória, depressão, pode até parecer o Alzheimer, que é um tipo de demência alcoólica que pode ser revertida com parando de beber e repondo essas vitaminas. Então, a síndrome de abstinência de álcool, ela começa já com 12 horas, quando a pessoa diminui a quantidade de bebida habitual ou mesmo para de beber. E pode demorar até 2 dias para começar. E a pessoa treme muito, fica com muita ansiedade, ela sua frio, coração dispara, pode começar a ver coisas, bichinhos pequenos, alucinações liliputianas, que a gente fala de pequenos bichos, coisas pequenas se mexendo, fica confusa e pode até ter convulsão, que a gente chama de delirium tremens, que a mortalidade chega a 10% sem assistência médica. Nesses casos mais graves, que a pessoa treme muito, fica confusa, vê coisas e convulsiona, é necessário ir para o hospital, porque tem risco de morte de fato, e aí o tratamento é dentro do hospital, com diazepam ou lorazepam, para evitar essas convulsões. E essa abstinência pode durar até 10 dias nos casos mais graves, aqueles indivíduos que bebem 1 litro ou mais de destilado por dia. Dentro do tratamento de dependência de álcool, as 3 principais drogas, segundo a Associação Americana de Psiquiatria, são a naltrexona, que tem no nosso SUS aqui no Brasil, o antietanol, que é o disulfiram, que também tem de graça pelo SUS aqui. O naltrexona tem no SUS aqui por São Paulo, outros estados não tem, depende de cada município, às vezes de cada estado, né? O acamprosato é uma ótima droga, mas não tem no Brasil, infelizmente, ainda. Outras substâncias, por exemplo, o topiramato, ele é ótimo para impulsividade em geral, ele é gratuito apenas para os pacientes do CRATOD, que é o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, onde eu trabalhei por 4 anos. Baclofeno, que é um relaxante muscular que funciona bastante para mulheres com dependência de álcool. E o tratamento é feito dentro do Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS-AD, pelo SUS, que todo bairro aqui de São Paulo tem, e as cidades que não sejam muito pequenas devem ter também. Ou os municípios têm convênios com outros municípios maiores para fazer esse tratamento pelo SUS. No tabaco, que é o cigarro principalmente, né, ele traz problemas agudos e crônicos, como qualquer outras drogas, e o que a gente sabe principal é a questão do câncer, do enfisema pulmonar, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o DPOC, e mais de 10% da nossa população é dependente de cigarro. Há alguns anos atrás, isso era 17%, por isso que o Brasil é elogiado bastante em termos de saúde pública por ter reduzido em termos populacionais a dependência de cigarro. Então, mais da metade das pessoas com 35 ou mais anos de vida já fumaram alguma vez na vida. E a predominância masculina, que era algo cultural, ela vem diminuindo. O alvo da indústria de cigarro atualmente são as mulheres jovens de baixa renda. São as mais vulneráveis, que estão ficando mais dependentes de cigarro. E uma questão impactante do cigarro é que 90% dos casos de câncer de pulmão podem ser prevenidos se as pessoas pararem de fumar. Então, isso aqui chama risco atribuível populacional. Significa se acontecer um milagre e não existir mais cigarro amanhã, 90% dos casos de câncer de pulmão vão deixar de acontecer, porque 90% desses casos são devido ao cigarro. Mas fora todas as doenças cardiovasculares, infarto, AVC, câncer de boca, de garganta, de laringe, de esôfago, insuficiência respiratória, tudo isso o cigarro traz. 6 horas já é suficiente para causar uma abstinência de cigarro, de tabaco, né? E aí a pessoa fica irritada, fica uma vontade intensa de fumar, sente depressão, mau humor, ansiedade, insônia, tem aumento do apetite e dificuldade de concentração.
Existem vários tratamentos muito efetivos para conseguir se parar de fumar. Os melhores profissionais para auxiliar isso é o psiquiatra ou o pneumologista. Então, tem desde a vareniclina, que é o Champix, que é uma medicação muito cara, mas muito eficiente. A bupropiona, que é um tipo que ajuda a diminuir os sintomas de abstinência. A nortriptilina, que é outro antidepressivo que tem pelo SUS, que teria que tomar à noite, porque ele dá um pouco de sono, mas ele também ajuda a parar de fumar. Os próprios adesivos de nicotina e as gomas e as pastilhas de nicotina também auxiliam no tratamento. A cocaína e o crack. Então, o uso na vida da cocaína por estudantes no Brasil é cerca de 2% da população, e de crack é de 0,7%. E, pasmem, nos Estados Unidos, o uso na vida de crack chega a 2,6%. Lá é muito maior. A questão da dependência química nos Estados Unidos é algo muito pior que aqui no Brasil. Lá a sociedade, por seus valores, que a gente vai falar posteriormente, está sendo muito mais impactada por essa questão. O uso na vida de cocaína nas maiores cidades do Brasil foi acima de 2,3% da população em geral, né? E cerca de 1% da população brasileira é dependente de cocaína. Nos Estados Unidos, mais de 11% das pessoas já usou cocaína alguma vez na vida. Essa foto aqui dessa pessoa é um milionário de Glasgow, lá da Polônia, que usou tanta cocaína que teve uma necrose do septo nasal com um abaulamento aqui, com sepultamento do nariz, uma deformidade devido ao uso exagerado de cocaína. O crack, ele está eu estou falando aqui dentro da cocaína porque ele é um derivado da pasta base da cocaína. Então, dentro do processo de fazer a cocaína, lá da planta da coca, que é um arbusto lá dos Andes, da Bolívia, da Colômbia, na época dos Incas, é nativo daquela região, tem a pasta base que pode ser usada para fazer o crack. Então, essa foto aqui do meio é a pasta base da cocaína, que é usada para fazer o crack, que é a esquerda, ou a cocaína, que é a direita. Então, o crack, como ele é fumado, ele entra no pulmão, já vai direto para o coração, parte direita do coração, depois a parte esquerda e vai para o cérebro, bem rápido. Então, quanto mais rápido, mais vicia. Já a cocaína, ela é absorvida pela mucosa nasal e ela demora um pouco mais para chegar ao cérebro. Então, o efeito agudo da cocaína, como do crack, causa euforia, um aumento da dopamina, que é um neurotransmissor, que dá aumento de energia, uma diminuição da fome, mas o uso crônico gera efeitos desconfortáveis. Então, a pessoa sua frio, tem palpitação, insônia, taquicardia, hipertensão, ansiedade, dor no peito, pode ter ataque de pânico. Os usuários muito pesados e crônicos, ele tem uma persecutoriedade, acha que tem alguém atrás dele querendo perseguir, e a polícia está atrás dele, é o chamado de paranoia ou noia no termo dos moradores de rua. E isso predispõe muito a um surto psicótico, que é quando a pessoa rompe com a realidade, começa a ouvir e ver coisas que ninguém mais vê e começa a ter uma certeza absoluta, inabalável, de que alguém está perseguindo ela, mesmo sem nenhuma evidência de que isso esteja acontecendo. E não tem nenhuma medicação aprovada que combata a dependência da cocaína e do crack, nem pela Anvisa, aqui no Brasil, nem pelo FDA, que é a versão da Anvisa norte-americana. O que a gente tem é algumas medicações que diminuem os sintomas de abstinência, tornam eles mais suaves e que controlam um pouco a fissura, o desejo intenso de usar. Mas não tem nenhuma droga muito específica que tenha um efeito muito significativo. É importantíssimo aqui o tratamento multidisciplinar, com terapia, entender a função da droga para o indivíduo, qual que é o papel que ela cumpre, o papel simbólico da droga, um suporte psicossocial, um suporte da família e principalmente a parte da espiritualidade, que tem muita evidência em ajudar essas pessoas a transcender e a superar
o vício. A maconha é a droga ilícita mais usada no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil, mais de 8% já usaram maconha. Na Alemanha é metade disso, 4%. No Reino Unido, que inclui a Inglaterra, é um quarto da população já usou, 25%. Nos Estados Unidos, mais de um terço já usou, mais de 34% já usou maconha. E dentre as crianças de rua, totalmente desprovidas de qualquer suporte, o uso é muito maior, né? Mais de 40% já usaram. Isso aqui mostra o quanto que o aspecto social implica na vulnerabilidade da pessoa a desenvolver uma substância ou não. Então, tem quase 200 milhões de usuários de maconha no planeta, e aqui no Brasil, mais de 1% da população é dependente de maconha. Então, muito se fala do uso medicinal da maconha, e é usado isso como uma banalização, uma ideia de que maconha não faz mal. Então, de fato, existem algumas evidências da maconha ela ter um efeito de diminuidor em pacientes com uma dor neurológica, que a gente chama de neuropática crônica por câncer, por exemplo. No glaucoma crônico, e no alívio de espasticidade, que é uma contração muscular prolongada em pacientes que têm esclerose múltipla. Então você vê que são casos bem específicos aqui que ela pode ter algum tipo de auxílio no tratamento, né? Já tem baixa qualidade os estudos, ou seja, pouca evidência científica que ela ajude na náusea e nos vômitos da quimioterapia, que ela estimule o apetite em quem tem HIV ou AIDS, no distúrbio do sono ou pacientes que têm tique, uma síndrome de Tourette, que é aquele que fala palavrão, tem tiques vocais involuntários. Ela não ajuda muito, não. E a gente tem que tomar cuidado porque a maconha ela pode aumentar o risco de dependência de opioides. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, eles estão com uma epidemia de uso de oxicodona, que é um derivado da morfina em comprimido. E muito se fala que você liberar a maconha poderia reduzir a dependência de outras drogas, mas tem muitos estudos mostrando que não, que é o oposto que pode acontecer, que não é tão simples assim. Além disso, quem tem pressão alta, o uso de maconha aumenta mais de 3 vezes o risco de morte por complicações. E quanto mais o uso da maconha, maior o risco de morte em quem tem pressão alta. E algo muito importante que é o uso, quanto mais precoce, principalmente antes dos 8 anos, ele aumenta o risco de doenças psiquiátricas e psicose, por exemplo, esquizofrenia ou transtornos muito parecidos com a esquizofrenia. Por isso que é tão importante os nossos jovens não fazerem uso de maconha. Durante o cérebro em desenvolvimento, a maconha é muito, muito deletéria e perigosa e aumenta o risco de transtornos graves psicóticos. E também não há uma medicação específica para o tratamento de maconha. O lítio, o dronabinol, eles podem ajudar um pouquinho na síndrome de abstinência. Tem um estudo preliminar de N-acetilcisteína, mas nada que funcione muito bem para dependência de maconha. É um transtorno de difícil tratamento e o tratamento multiprofissional, com psicoterapia, terapia ocupacional, suporte familiar são os mais importantes, além, é claro, da espiritualidade, que tem um impacto significativo na prevenção e no tratamento dessas dependências. Então, aqui é muito comum, dentro da área da dependência química, né, acontecer uma comorbidade, ou seja, a pessoa tem um outro transtorno psiquiátrico e passa a fazer uso da droga como uma tentativa de automedicação. O exemplo mais comum, mais fácil de entender, é a pessoa que é muito tímida, muito ansiosa, a gente chama isso de fobia social, que tem
medo absurdo de falar em público, fica muito desconfortável em interagir socialmente. Ela percebe que tomando uma cerveja ou qualquer outra forma de álcool, ela se sente um pouco menos incomodada. E aí começa a beber com frequência e cada vez mais pelo mecanismo da tolerância para conseguir lidar com esse desconforto. Então, é muito bom para nós psiquiatras quando a gente encontra uma pessoa assim, porque você trata a fobia social, você trata a ansiedade dela, a necessidade dela beber vai diminuir diretamente. Então você vai melhorar as duas coisas muito facilmente e vai conseguir ter uma eficácia no tratamento muito grande. A depressão e a nicotina também é importante. Você trata a depressão, ajuda a pessoa a conseguir parar de fumar. E a cocaína é comum em transtornos de humor, por exemplo, transtorno bipolar, na própria depressão. A pessoa quando deprimida usa cocaína para sentir um pouco melhor. No TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtornos de personalidade e também codependência com álcool. Então, na psiquiatria, a gente trata essas comorbidades, você entende o indivíduo, quem a pessoa é, você entende quais são os problemas primários dela, quais são as maiores dificuldades que ela teve na vida ainda antes de começar a usar a droga, e você melhorando a qualidade de vida dessa pessoa, tratando todas essas comorbidades, a função da droga vai diminuir. Ela vai ter uma menor necessidade de buscar auxílio da droga. Então é muito comum que as pessoas usem drogas como uma tentativa de se automedicar, de ter um alívio imediato para um sofrimento latente que estava lá desde o início. Então, muito se falava até a década de 70, de uma maneira muito simplista, reducionista, que o que causa dependência química é a droga. Então, da mesma maneira, por exemplo, da tuberculose. O que causa tuberculose? É o bacilo de Koch. Se a pessoa respirar o bacilo de Koch, ela desenvolve tuberculose. Se não tiver bacilo de Koch, ninguém tem tuberculose. Se fazia o mesmo raciocínio para dependência química. Então, se não houvesse álcool, não existiria dependência de álcool. Se não houvesse cocaína, não existiria dependência de cocaína. E esse estudo aqui, 78, que foi batizado como Ratolândia, veio questionar essa ideia simplista reducionista. Porque não é todo mundo que já experimentou álcool e desenvolve dependência de álcool. E a mesma coisa para qualquer tipo de substância. Então, esse estudo ele fez o seguinte, ó, ele pegou dezenas e dezenas de ratos e sorteou esses ratos para dois grupos diferentes. Num dos grupos, eles iam para uma ratolândia, que era uma área bem extensa, cheia de vegetação, brinquedos, vários estímulos interessantes, desafiantes, e vários outros ratos, machos e fêmeas, para os ratos interagirem. Então, era muito rico em estímulos esse ambiente aqui, muito interessante, os ratos podiam explorar e fazer o que quisessem. Já a outra metade dessas dezenas de ratos foram sorteados para ficar numa gaiola em que não tinha nada para fazer. E todos esses ratos, antes deles serem divididos nesses dois grupos, eles eram, dentro do laboratório, viciados em morfina. Então, eles tinham uma barrinha que eles apertavam em que eles ingeriam a morfina a hora que eles quisessem. E todos os ratos viciados em morfina foram divididos nesses dois grupos. Então, o impressionante desse estudo é que no grupo da Ratolândia, que tinha vários ambientes diferentes, outros ratos para eles interagirem, brinquedos, etc., os ratos começaram a lutar, a suportar a abstinência da morfina, então parar de se auto-ingerirem morfina, parar de bater a barrinha para ingerir a droga, para poder ter tempo de explorar o ambiente e fazer as outras coisas. Agora, nos ratos que ficaram na gaiola, que não tinham mais nada para fazer, eles se auto-administraram morfina até morrer. Então, isso estudo mostrou de maneira bem didática, bem simples, o quanto que o ambiente interfere na questão da dependência química. O quanto que o meio social é importante nessa doença tão complexa que é a dependência química.
E qualquer coincidência em relação à nossa sociedade, aos nossos dias, não é mera coincidência. Então, um jovem que nasce desse lado esquerdo aqui, que não tem escola de qualidade, não tem uma quadra para praticar esportes, tem uma família desestruturada, tem que vivenciar um tiroteio quase todo dia, e dentro do meio que o bem visto, o popular da comunidade é aquele que trafica droga, é o mais bem visto e respeitado, é muito difícil dele suportar. Então, tem um ambiente muito propício para que ele entre no meio da dependência química e do tráfico de drogas. Já nesse outro cenário aqui, que ele pode ter uma piscina dentro de casa, uma quadra poliesportiva, pode fazer inglês, pode praticar tênis, praticar futebol, N outras atividades, tem uma família estruturada, ele tem muitos outros recursos que vão competir com a questão da dependência química. Então, por isso que é tão importante o meio que a gente está, a nossa sociedade, em termos de dependência química. Qualquer pessoa que tem problema com alguma substância, com alguma droga, ele vai estar em algum desses estágios aqui. O primeiro chama pré-contemplação, é quando a pessoa ela nem cogita que a substância que ela faz uso causa algum prejuízo para ela. Então ele está totalmente na negação. E falou assim, não, eu fumo, mas isso aqui, quem tem câncer é só os outros, eu não vou ter nada, eu não vou infartar, eu sou especial. No estágio seguinte, que é a contemplação, é o mais comum que as pessoas estão, que elas vivem na ambivalência. Então elas começam a perceber que parte dos problemas que elas enfrentam é por causa da droga. Então minha memória não está tão boa, eu estou tendo dor de cabeça de manhã faltando no trabalho porque eu estou exagerando no álcool. Mas por outro lado, o álcool eu me sinto bem, ele faz eu ficar menos tímido, faz eu dar risada com os amigos. Então ele fica nessa dicotomia, nessa ambivalência que a gente chama. Então ele tem algumas percepções que a droga faz mal e tem outras percepções que ele tem um prazer no uso imediato da droga, mas ele não se decide o que ele vai fazer a respeito. No próximo estágio chama determinação, é quando cai a ficha, a pessoa percebe que se ela continuar usando a droga do jeito que está, ela vai morrer, vai ficar presa, vai dar ruim. Né, que não é inteligente ela continuar usando a droga. E ela determina buscar ajuda, fazer alguma coisa nesse sentido. O próximo estágio é a ação, quando a pessoa de fato faz algo a respeito. Então ela vai buscar um médico, ela vai buscar um psicólogo, ela vai buscar dentro da sua fé algum recurso que ajude a diminuir e parar o uso de drogas. Então ela começa a fazer algo a respeito, ela está em ação para tratar o problema. E o último estágio, que ele é permanente, que é a manutenção, que é pelo resto da vida, pelo menos dessa encarnação, o indivíduo vai ter que lutar contra a recaída. Porque existe uma questão de plasticidade cerebral, de memória cerebral neuroquímica, que uma vez estabelecido um padrão de dependência, por exemplo, o uso de uma caixa de cerveja por dia ou um maço de cigarros por dia, se o indivíduo voltar a usar a substância, rapidamente ele vai voltar para aquela mesma quantidade que ele usava antes. Existe uma memória, como se fosse uma mola que puxa a pessoa. Então é muito difícil, eu nunca vi, e não sei de relatos confiáveis na literatura médica, de pessoas que consigam, depois de um período da vida com uma dependência grave, então vai parar na Cracolândia por uso de crack, que consiga fazer um uso controlado dessa substância. Pode demorar dias, semanas ou até meses, mas se a pessoa voltar a usar, ela vai cair naquele padrão de uso pesado como era antes, ela voltar a ter problemas com isso. Então, mais de 80% de todos os estudos já feitos sobre dependência química e espiritualidade mostra um fator protetor em indivíduos que têm a dimensão espiritual mais robusta em relação a desenvolver algum problema com alguma substância. Então, isso tanto protege
contra ter algum tipo de problema com o uso de substância, quanto se a pessoa vier a ter um problema de dependência química, ajuda ela a ter um melhor desfecho no tratamento. Ela responde melhor ao tratamento desde que ela tenha essa dimensão espiritual mais bem estabelecida. E a gente usa escalas que o indivíduo responde algumas perguntas e que é para a gente mensurar isso em termos matemáticos, o quanto que o indivíduo tem uma dimensão espiritual, religiosa, robusta ou não. Então, existem diversos dentre esses estudos, por exemplo, a revisão Cochrane, que é uma colaboração internacional de revisão de artigos científicos sobre diversos assuntos diferentes, e eles fizeram essa revisão para intervenções na família em adolescentes com uso de álcool, né? E isso teve um papel muito importante. Mostra o quanto que a família é importante na prevenção e no tratamento da dependência química. Então, a família que teve intervenções psicológicas e sociais a respeito da dependência química teve quase 30% menos chance dos adolescentes usarem álcool. Esse efeito durou mais de 2 anos. Os adolescentes usavam menos álcool. Quando eles tinham um problema de álcool, eles aderiam muito mais ao tratamento, faziam o tratamento direito, e as famílias tinham um ajuste eram mais equilibradas, tinham relações mais saudáveis, né? E dentro do Livro dos Espíritos, a gente vê a pergunta 207, que diz: de onde vêm as semelhanças morais entre os pais e os filhos? A resposta é que os espíritos simpáticos são atraídos pela afinidade de suas inclinações. Então, na nossa família, muitas vezes, na maioria delas, a gente convive com espíritos que já compartilharam diversas experiências anteriores conosco. E a próxima pergunta, 208, é: o espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? E a resposta é: exerce muito, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso para eles é uma tarefa. Se nela falharem, serão culpados. Mas aí vem uma pergunta bem perspicaz depois. Por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Ou seja, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia bons espíritos como filhos? E a resposta é: o mau espírito pode pedir bons pais na esperança de que seus conselhos o dirijam por uma senda melhor, e muitas vezes Deus os atende. Então, a nossa função como pais é de, através do exemplo, é o principal fator. Não o que a gente fala, mas o que a gente faz, o exemplo que a gente dá. Auxiliar os nossos filhos como pilares de valores de comportamento. E dentro da Missão Paulo, a gente tem o Instituto de Saúde, que é em parceria com a Casa Espírita Caibar Schutter, que é vizinha de muro com a Missão Paulo. Lá desenvolve a terapia complementar espírita, com evangelho, passe magnético, água fluidificada, o atendimento fraterno, estimula o evangelho no lar, o trabalho voluntário, a gente faz desobsessão, faz o estudo do evangelho e, através do acolhimento fraterno, o exercício de reforma íntima. A gente faz estudos e a gente discute alguns casos com os nossos mentores espirituais. E é muito comum familiares, principalmente mães e pais de dependentes químicos, buscarem auxílio de alguma luz, alguma orientação de como agir para filhos que recusam ajuda e persistem na dependência química. E a orientação dos nossos mentores é que a reencarnação é uma oportunidade de corrigenda, de novo reajuste, ofertada pela misericórdia divina a espíritos que muitas vezes colecionam existências voltadas para o vício. E a maior pergunta dos pais é: eu sou responsável, eu sou culpado por isso? E a resposta é: nós somos responsáveis por não desistirmos devido à dificuldade alheia, a qual não pode ser a nossa inércia.
Então, dentro da questão 642 do Livro dos Espíritos, será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? A resposta é não. É preciso fazer o bem no limite das nossas forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Agora, é muito comum pais que, no afã, na agonia, no ímpeto de ajudarem seus filhos, acabam piorando a dependência. Então, o exemplo mais clássico disso é o pai ou a mãe que dá dinheiro para o filho comprar droga na boca de fumo, para que ele não vá e assalte, não vá na rua e trafique para conseguir esse dinheiro. Mas, o que esse comportamento ele diz nas entrelinhas? Pode continuar fazendo, filho, o que você está fazendo, que eu vou bancar o seu estilo de vida novo. Eu concordo com você e estou financiando você se acabar com a substância. Eu te dou teto, comida, roupa lavada e dinheiro para você continuar fazendo direitinho o que você continua fazendo. Então, o mais difícil dessa situação é a gente amar o próximo como a nós mesmos. Então, não nos permitirmos adoecermos juntos perante os nossos familiares que estão fazendo essas escolhas negativas. E isso é o mais difícil, é o mais cruel, na minha opinião, em ter um familiar com dependência química. É o maior desafio que pode ter para uma mãe ou para um pai, é ter que lidar com isso, porque não é um limite muito claro entre o certo e o errado, mas a gente não pode alimentar esse padrão. O que a gente faz é muito mais, fala muito mais alto do que o que a gente fala nessas questões. E os mentores trazem que, para esses pais, é importante entender que a cada coração cabe suas próprias escolhas. A nós cabe a renovação dos votos de amparo, a energia da escolha em continuar sustentando o amor ao filho que o Criador nos confiou. Então, é nunca deixar de estender a mão, mas é uma mão estendida condicional. Então, eu vou estender, vou estar 100% aqui para você, filho, desde que você aceite o tratamento. Eu não concordo com você se destruir usando droga, e eu vou ser fiel a esse valor, eu não vou financiar o seu uso. Eu vou estar aqui sempre, minha casa vai estar sempre aberta e meu coração nunca vai deixar de te amar, e eu vou estar sempre à disposição desde que você aceite ajuda. Senão a gente vai estar ajudando nossos familiares a afundarem e a cometer esse verdadeiro suicídio parcelado que é a dependência química. Então, os mentores trazem que na relação de uma mãe com um filho não há distância e nem tempo que apague isso. E cedo ou tarde, esse amor pode ser o único recurso, o único alimento disponível para esse ser, para esse espírito, que ele pode usar como porto seguro para recomeçar suas escolhas e caminhos. E esse fundo do poço pode acontecer quando o espírito estiver encarnado ainda, numa situação de prisão, de sarjeta, acordar na rua, ter um acidente de carro, ou pode ser mesmo na erraticidade, no umbral, depois do desencarne. Mas em algum momento, mesmo que o indivíduo não aceite ajuda e não pare de usar droga, esse momento vai acontecer, esse fundo do poço vai acontecer, e a lembrança desse amor da mãe e do filho vai ser o único porto seguro que o espírito vai poder usar para recomeçar suas escolhas e caminhos. Então, a relação de mães e pais de filhos dependentes é uma oportunidade para relevar questões pessoais, de reavaliar a necessidade de recompensa e reconhecimento imediatos. É um estágio para o desenvolvimento do amor incondicional. Mas não é um amor incondicional que alimenta a autodestruição, financiando o uso. É um amor que vai persistir a todo tempo, sempre ofertando ajuda desde que aquele espírito aceite essa ajuda.
E é um reflexo de como nos amamos, nos enxergamos e nos aceitamos, porque Jesus já nos disse que a gente pode amar o próximo assim como nós amamos a nós mesmos. A gente não consegue, não é possível a gente amar alguém mais do que a nós mesmos. Se a gente se autodestruir para cuidar do outro, na verdade a gente está alimentando a autodestruição do outro. Então, uma mãe que adoece, se deprime, deixa de ter uma vida equilibrada para poder financiar, pagar as contas do filho que está se afundando em drogas, isso não é amor, isso é dependência. Isso é falta de coragem humildemente eu reconheço que quando na prática a teoria é diferente, né? Quando a gente vê um filho afundando desse jeito, ter uma coragem, uma posição firme de não alimentar isso é muito difícil. Isso é o mais desafiador nesses casos. Então, o Dr. Howard, que é um dos mentores dos nossos trabalhos da Missão Paulo, ele diz que as razões que impulsionam o ser a dependência são inúmeras, mas só acontece a dependência química quando há um conjunto de fatores que se unem e que são altamente convidativos à dependência. Então, ninguém continua usando uma droga que está te destruindo por acaso. Existem vários fatores associados para justificar essa autodestruição. Então, o primeiro deles é a negação da vida. Então, é um inconformismo, uma revolta perante as situações da vida. Então, o indivíduo ele não aceita as suas condições, ou por não ter dinheiro suficiente, ou por achar que não tem os atributos físicos que gostaria, por não ter o status social que gostaria. É um inconformismo, uma revolta perante a sua situação na vida. O segundo é a força de reação às vicissitudes. É uma ideia de que a vida não tem mais importância. Eu não gosto daquilo que eu vivo, da minha situação. Isso me machuca, mas eu posso transcender isso com as drogas. Se não houvesse essa força de reação às vicissitudes, o indivíduo iria simplesmente se deprimir. Ia ficar o dia inteiro na cama, sem energia, sem vontade de reagir, que seria uma depressão. Mas o indivíduo dependente químico ele tem essa força espiritual aqui voltada para o lado sombrio, para uma autodestruição. Mas existe essa força, ele vai reagir e usar drogas, porque isso faz ele transcender, ele sair daquele estado de sofrimento, mesmo por alguns segundos, e ele vai usar isso. O terceiro é a adesão à disciplina, porque muitos dependentes precisam roubar, precisam traficar, precisam enfrentar, atravessar a favela, discutir com o traficante para usar a droga. Então, há muita energia e muita disciplina de continuar fazendo isso dia após dia, mesmo tendo todos os prejuízos. Então, é uma força do espírito aqui voltada para o lado sombrio de autodestruição, mas não deixa de ser uma potencialidade desse espírito. E o quarto é a questão orgânica, a viciação do sistema de recompensa cerebral, que é algo biológico muito bem reconhecido cientificamente, que os mentores mesmo reconhecem essa questão biológica, que a dependência ela rouba o nosso sistema de recompensa cerebral, que é aquilo que nos motiva para fazer questões do dia a dia. Buscar um alimento, buscar um conforto físico, buscar sexo, buscar uma comida saudável, buscar coisas que dão prazer, seja um cafezinho, uma conversa com os amigos. E a droga ela rouba essa capacidade de ter prazer com as coisas cotidianas. E segundo um outro mentor dos nossos trabalhos, que é o Pequeno Amigo, que foi um médico chinês, há dois fatores que também nos ajudam a entender a formação, por que o indivíduo se torna dependente químico e, ao mesmo tempo, servem como fatores de prevenção se a gente agir desde a tenridade no lar nesses fatores. O primeiro deles é o imediatismo, a necessidade de ter tudo imediato, aqui e agora. É a geração fast food, os nossos valores, a sociedade, que a gente não tem paciência para nada, que é tudo aqui e agora.
O estudo que mais descreve isso de uma maneira mais interessante é a experiência do marshmallow, que inicialmente foi realizada numa universidade nos Estados Unidos, na década de 70, que pegava dezenas de crianças, na verdade foram centenas de crianças, e colocavam ela com um pesquisador numa sala. Esse pesquisador, ele falava, ó, aqui está um marshmallow, e se você conseguir não comer o marshmallow enquanto eu estiver fora, quando eu voltar, você vai ganhar 2 marshmallows. E aí o pesquisador saía da sala. E aí essas crianças ficavam se contorcendo, tentando resistir à tentação de comer um marshmallow para tentar ganhar 2. E algumas conseguiam e outras, muitas vezes, não conseguiam resistir à tentação. Esse experimento foi muito interessante, mostrou o seguinte, na década de 70, o tempo médio para a criança consumir o marshmallow foi de 8 minutos, que ela conseguia esperar. E as crianças que conseguiam esperar mais tempo, isso foi como se fosse uma bola de cristal que, de fato, seguindo essas crianças ao longo das décadas, até hoje elas são seguidas, elas tiveram mais sucesso profissional, são mais felizes, menos problemas com criminalidade, menos índice de divórcio, mais realizadas como seres humanos, mais equilibradas. E aquelas que resistiam menos tempo, que tinham menos autocontrole, tinha essa questão do imediatismo mais forte e com consequente menos autocontrole, tiveram mais problemas. Então, menos felizes pessoalmente, mais divórcio, mais índice de criminalidade, menos sucesso profissional. O interessante é que repetiram essa experiência agora, no século XXI, no início da década dos anos 2000, e o tempo médio que as crianças conseguiram resistir caiu para 4 minutos. Então, isso caiu pela metade. Isso reflete os nossos valores, o quanto que a gente está ensinando as nossas crianças a se autocontrolar, a ter esse domínio próprio. Isso é um fator de predisposição à dependência química. E o outro fator é o egoísmo. Então, que o Pequeno Amigo nos traz, que a espiritualidade vê lares voltados para si mesmo, voltado para conseguir satisfazer as necessidades imediatas, aqui e agora, sem olhar para fora, sem colocar a necessidade do semelhante na frente das nossas. Então, quando o indivíduo ele tem um imediatismo muito grande, uma deficiência do autocontrole, e ainda vive dentro de um lar que cultua o egoísmo, somente a si próprio, não valorizar as necessidades alheias, então isso é um caldeirão muito propício para a dependência química, que são os valores que a gente vê atualmente, mas que a gente pode interferir e modificar dentro dos nossos lares, dentro das nossas escolas. Então, para finalizar, o dependente químico, ele é, antes de tudo, um dependente psíquico, de uma maneira de pensar, de uma maneira de entender a vida, a si mesmo e aos outros. E Saulo, um homem obstinado à perseguição dos cristãos e ao rigor da lei, ele era um dependente psíquico desse poder terreno, de sobrepujar a sua vontade em relação aos demais, de fazer valer as suas opiniões e as suas leis, e perseguia e matava cristãos através disso. E quem, exceto Cristo, poderia crer na sua capacidade de utilizar esses mesmos recursos de disciplina, de adesão e repetição, antes a serviço da perseguição dos cristãos, agora disponíveis a torná-lo exemplo de amor, abnegação e sacrifício através da sua transformação em Paulo, o apóstolo dos gentios. Então, Saulo era um senhor da lei. Ele estava no auge da cadeia social romana. E Cristo viu isso, essa potencialidade toda nele que está dentro de cada dependente químico. Então, no instante de que a dependência transforma-se em consciência, podemos ver as forças espirituais deixando de sustentar o vício para alimentar o hábito
e a disciplina através da construção espiritual do novo ser, assim como Saulo se transformou em Paulo. E no recondicionamento da mente do dependente de qualquer natureza, nós vemos o potencial de adesão e de disciplina na transformação de algo admirável. Então, os principais meios de transformação é uma necessidade de substituição dessa satisfação imediata que a droga traz por algo intermediário, como um substituto temporário, pelo menos. Então, não é por acaso que a gente vê as religiões pentecostais com um alto índice de sucesso nessa química. Muitos dependentes graves, ao se converterem dentro de algumas igrejas evangélicas, eles conseguem fazer essa transição. Então, por exemplo, através da ideia da salvação imediata, da ideia que basta aceitar Jesus, que todos os pecados foram redimidos. Não basta ele se converter, de que tudo que ele fez é apagado milagrosamente. Então, essa ideia ajuda muitos dependentes químicos a terem essa mudança, que pode promover até alguns valores, até alguma melhora. Há uma nova possibilidade, outros estilos de vida, outros valores, outras escolhas. Mas sabemos que não bastou a escolha sincera do apóstolo Paulo em aceitar o mestre na estrada de Damasco. Foi necessária a sua caminhada a cada local para vivenciar, para testemunhar essa transformação. Então, isso vai ser necessário. Essa vivência, esse testemunho dessa transformação. Mas antes precisa ter um start inicial para parar de usar a droga. Então, as mesmas forças responsáveis por lançar os nossos irmãos aos sentimentos mais inferiores e primitivos do consumo de drogas, elas também são capazes dos processos de transcendência, através da ação construtiva, da prece, do encontro verdadeiro com semelhantes, lançando-os a uma nova e verdadeira existência. Então, é necessário que os nossos irmãos dependentes químicos sejam amados para que o espírito seja capaz de amar a si mesmos e aos outros. Então, na dependência química, o espírito encarnado ele ainda não é capaz de se amar. E a gente precisa ajudá-lo a aprender isso, para ele conseguir amar a si mesmo e aos outros. Porque o amor é o único antídoto para o ser vencer a si mesmo. Obrigado. Espero que tenham aproveitado e continuem no nosso curso, que é um prazer enorme tê-los conosco aqui.